gente, estamos no ar com mais um Dicas de Ouro. Eu sou a Samira Galli e essa é a TV Conexa, o programa que a gente fala tudo sobre casamentos. Bom, hoje a gente vai falar assim, a gente já deu dicas de decoração, flores, fotografia, vestido, mas você quer mesmo que seu casamento tenha um resultado de Hollywood? Tem que investir na filmagem. Então, assim, tem uma novidade que está no mercado bem legal, que são os drones, principalmente para casamento ao ar livre, né? Hoje a gente está aqui com o Gustavo. Muito obrigada, Gustavo, por participar aqui com a gente, por aceitar o convite de participar e contar um pouquinho para a gente como que funciona os drones, o uso de drone no casamento. Eu que agradeço, Samira, pela oportunidade e vamos lá, vamos falar um pouco sobre os drones, sobre essa novidade aí que está chegando para os casamentos. É legal que, como é novidade, tem bastante dúvida, né, gente? Então, se você já tiver alguma dúvida aí, quiser já ir mandando para a gente, só colocar nos comentários. Deixa eu compartilhar um pouco também aqui o nosso programa. Já está aqui, já está tudo certo. Vamos ver quem já está aqui com a gente. Fabrício e a Zi, beijão, Zi, obrigada por acompanhar aí. Então, assim, opa! Deixa eu compartilhar um pouco também aqui. Aí, não consigo diminuir, gente, socorro. Ajuda aqui, diretor, fazendo um favor, para eu não vazar o áudio. Bom, vamos lá. Então, tem a filmagem do casamento. Essa filmagem não... Ó, tá dando problema com ele também, não é só comigo. Essa filmagem não exclui de você ter uma filmagem mais legal ainda, uma novidade no resultado, né, dos registros do seu casamento. E o Gustavo está aqui para contar para a gente como que funciona essa filmagem com o drone. Geralmente, vamos lá, é um aparelho só que dá conta de tudo? Um aparelho só dá conta de tudo, tranquilo, com um operador. Um operador. Certo. E o uso do drone no casamento é legal porque você... dá um ângulo diferente. Então, várias noivas já casaram na mesma igreja ou no mesmo salão e você consegue, mesmo assim, fazer um resultado diferente. Ter um resultado diferente, exatamente. Agora, me conta um pouquinho aqui de você, Gustavo. Você já trabalha com isso há muito tempo. O drone é uma novidade ou não? Eu estou falando bobagem, faz tempo. O drone ele já existe há algum tempo. Mas o pessoal não fazia muito ainda para casamento, né? Não fazia muito para casamento por quê? É uma tecnologia que ela era muito cara. Então, as imagens aéreas, no começo, eram feitas de helicóptero, com um fotógrafo. Entendi. Preso do lado de fora do helicóptero muitas vezes. Uma coisa super segura, assim, o fotógrafo amarrado. Não amarrado, mas o fotógrafo com a porta aberta do helicóptero, com a câmera para fora e tudo mais. Então, era uma coisa que tinha um custo muito alto. Certo. Mas mesmo assim tinha gente que fazia, né? Tinha gente que fazia, tanto para o mundo publicitário como para alguns eventos também. Certo. E com a chegada dos drones, na verdade, não com a chegada, mas com a popularização da tecnologia, possibilitou um leque muito maior de utilizações, como em eventos como casamentos, por exemplo. Certo. Então, os equipamentos ficaram cada vez menores, cada vez mais acessíveis, as empresas investindo em tecnologia para poder prestar esse tipo de serviço com qualidade. Legal. A gente está com o equipamento aqui, daqui a pouco ele mostra para a gente, mas só para a gente entender tô ali. Só para a gente entender como que funciona, tá, gente? Uma outra dúvida que eu tenho também. Só precisa de uma pessoa para mexer, como que vocês falam? É um operador. A gente chama de operador, de operador, ou algumas pessoas falam de piloto. Certo. Mas uma pessoa só controla. A maioria dos equipamentos, na verdade, ele possui uma telemetria que ali é tudo completamente seguro. Ele trabalha com vários satélites ao mesmo tempo. Ele sabe exatamente a altura que ele está do solo, a distância que ele está do operador. Então, no caso desse equipamento e de equipamentos mais modernos, eles fazem algumas funções computadorizadas. Entendi. Então, por exemplo, vamos fazer um círculo em volta da igreja. Ele faz isso computadorizado, não é o operador, não vai ter nenhuma chance desse círculo sair meio oval, meio quadrado, alguma coisa assim. Não, ele faz algumas funções completamente computadorizadas.
E assim, quais são... A gente estava conversando aqui antes, ele falou que o tipo de casamento que dá um resultado mais interessante são os casamentos ao ar livre. É isso mesmo, Gustavo? Isso mesmo. Na verdade, todos os tipos de casamento a gente consegue encaixar para fazer alguma cena com o drone. Entrando na igreja, entrando num salão, os convidados chegando, dá para fazer. Porém, se for um evento a céu aberto, o resultado é muito melhor, o aproveitamento da tecnologia é muito maior. Aproveita também o ambiente, a paisagem, tudo, né? Mas dá para fazer o pessoal chegando na igreja, fazer uma externa da igreja, fica bonito na hora da edição, né? De subindo na frente da igreja, dá uma amplitude, deixa a igreja maior, né? Mas não é aconselhado ver fazer dentro da igreja. Não, dentro da igreja não é... Não vai pôr o drone lá dentro da igreja, tá, amor? Por normas de segurança, é proibido voar em cima de pessoas, ou em cima de pessoas que não têm autorização. Então, certo. por exemplo, mas Gustavo, eu já vi um comercial que o pessoal gravou e estava sobrevoando várias pessoas. As pessoas eram figurantes, elas tinham assinado lá, gente, olha, eu estou comprometida aqui, se o negócio cair na minha cabeça, está tudo bem. Isso que eu queria abordar com você também, a questão dos acidentes. Então, o que acontece, Samira? Como eu tinha te falado, como é uma tecnologia que vem se popularizando, na verdade a gente tem vários níveis de equipamento e vários níveis de operador no mercado. Certo. E às vezes nem no mercado, às vezes o meu sobrinho tem um que ele brinca, o meu amigo que não é profissional. Que não é profissional. Não é um equipamento profissional. Não é um equipamento profissional, não é um operador profissional. Certo. Porque não basta saber operar, você tem que saber o que fazer no momento de crise. Então, deu um probleminha, aconteceu alguma coisa. O que seria um momento de crise, pausa dramática? O que seria um momento de crise no casamento filmado por um drone? Ele perde altitude? Não, por exemplo, uma rajada de vento inesperada. Certo. Então, aquelas serpentinas que vem num copinho, que soltam... Momento de crise. Serpentina, momento de crise. Serpentina, uma rajada de vento. Aqueles que explodem, né? Isso, aqueles que explodem. Então, para evitar tudo isso, na verdade, um operador profissional, ele vai chegar antes no local, ele vai fazer um voo no local sem ninguém, para fazer o teste das imagens, porque o casamento não é uma coisa que você vai conseguir refilmar, então você tem que ter todo esse cuidado. Take 2 agora, vai gente, junta de novo. Né? Não dá. Então, você tem que, um operador profissional, ele vai fazer isso, ele vai chegar antes, ele já vai ter o plano de voo na cabeça dele. Certo. Tá, é um hotel fazenda, por exemplo. Ele vai testar todos os voos, todas as opções de voo antes dos convidados chegarem, antes de tudo acontecer, para na hora realmente só executar. Legal. Olha, já tem um pessoal aqui que está entrando, a Zita aí, Ronilce Salto tá aí também, um beijão, a Dani Sakurai, beijo Dani, querida. O Júnior Oliveira, saudade. Também tô com saudade, Júnior. Hashtag volta Júnior lá. Sueli Helena Miguel Mendes. Manda um beijo pra Bárbara também, Júnior. Sueli Helena Miguel Mendes entrou também. O Anderson, querido. Samira, você é incrível. Obrigada. Vocês também são demais. Eu sou muito fã de vocês. Muito obrigada por tudo, por cuidar tão bem de mim. O Randall Oliveira entrou. Denise Krieger, beijão. Denise que fala que ela... não vai casar, mas ela não perde um Dicas de Ouro. Tem que aproveitar as dicas também, né? Para tudo quanto é evento. A Isa Gomes Rosa, muito boas dicas da TV Conexa. Muito obrigada, Isa. A Fernanda Salto Mendes entrou também, já deu entrevista pra gente aqui sobre a lua de mel. Rafael Dourado tá aí também, um dos diretores. Rafaela Salto também entrou. Gente, se vocês já tiverem alguma pergunta, tem alguma dúvida a respeito do uso de drone no casamento, para filmagem, uma pergunta que eu tenho. Vamos. Faz foto também? Faz foto também. Faz foto aérea também. Então, ao mesmo tempo que ele está filmando, ele vai fazendo fotografias também. Certo. Isso no mesmo equipamento, praticamente ao mesmo momento. Mas aí a filmagem não fica cortada? Porque assim, eu acho que quando a gente está filmando, sei lá, de um celular, de alguma coisa, quando dá para você até ficar clicando para ficar foto, mas daí ela fica assim, sabe, socadinha? Não. O que acontece, Samira? Na verdade, quando você está filmando, você não vai filmar direto também. Você tem... E tudo isso você controla por controle remoto? Tudo isso eu controlo pelo... Você jogava muito videogame, Gustavo? É uma pergunta que fazem bastante. Jogava. Entendi. Jogava bastante, mas é um videogame na vida real, né? Você tá ali com o controle. Aí, tá vendo? Você que não sabe, gosta muito de videogame, não sabe o que fazer da vida, vai investir, né? Exatamente. Pode se tornar um profissional aí
Precisa de muita habilidade? Precisa de muito curso? Você você tem que ter um pouco de habilidade, um pouco de conhecimento, né? E você precisa fazer um treinamento quando você compra o equipamento, para você conhecer o equipamento, os limites do equipamento é muito importante, as reações do equipamento são muito importantes, Legal. porque voar equipamento é relativamente fácil. Ele é um equipamento moderno, ele tem vários sensores, vários dispositivos de segurança para que nada aconteça. Aí eu fico imaginando eu tentando pilotar esse negócio. Eu sou um pouco desastrada, eu ia cortar a cabeça de todo mundo. Não, mas ele não é um equipamento leve, ele é um equipamento leve. Ele não é um equipamento pesado, ele é feito para, se caso ele encostar em alguém, não vou te falar que ele não vai machucar, mas ele não vai ter um dano muito maior. Essas hélices não são tão perigosas, são só para voar, não vai cortar pescoço de ninguém. Não. Entendi, está tudo sob controle. Ela é projetada para quebrar ao invés de cortar alguém. Então, porque quando eu vejo alguma coisa voando, eu lembro daquelas videocassetadas, alguma coisa assim, que tem sempre um helicóptero e a pessoa sempre cai em cima da pessoa, né? Então é por isso que você falou que a importância de um profissional, mesmo com equipamento profissional, e um profissional especializado, né, para fazer a... Exatamente, tem que tomar algumas medidas de segurança, fazer um checklist do equipamento, manter o equipamento com a manutenção em dia, certo. Sempre atualizado. E, que eu te falei, tomar algumas medidas, como não sobrevoar pessoas, você conhecer o lugar que você está voando para árvores, torres, e quando você fios. está no lugar, você vai já na montagem do casamento para você entender por onde os noivos vão entrar, é isso que você estava falando? Exatamente, você tem que chegar antes, fazer um plano saber, por aqui que eu vou voar, quando a noiva entrar eu vou passar por aqui. Exatamente, a noiva vai entrar por aqui, até também para você interferir o menos possível no casamento. Faz barulho? Faz barulho, ele faz um barulho, não é um barulho ensurdecedor, não é um barulho mas que as pessoas, incomoda. Na hora que liga, as pessoas estão sabendo que está tendo um negócio ali, né? Elas prestam atenção naquilo. Então, isso é um dos cuidados que a gente tem que ter. Para não roubar a cena do casamento, Para não roubar a cena do casamento, exatamente. Tá. E também para não interferir no trabalho de outros profissionais, como fotógrafos e videomakers, para você não... As pessoas não ficarem olhando para o drone, o fotógrafo que está querendo tirar aquela foto do padrinho, o padrinho está olhando para cima. Ah, tá. Entendeu? Então, você tem que manter uma distância, fazer sobrevoos rápidos, para não ter esse tipo de interferência no trabalho dos outros profissionais. Tá, e você, com a experiência que você já tem no casamento, o que você daria de dica, assim, algumas dicas no sentido da decoração, o que fica legal filmar de cima? Tem que ser uma decoração muito exagerada, muito grande? Não, na verdade, decorações que não sejam soltas. Porque para não voar. Para não voar, para não cair e tudo mais. Mas, via de regra, a decoração não interfere tanto. Mas é aquilo que a gente estava falando, casamentos ao céu aberto, eles têm um resultado muito maior. Celebrações abertas têm resultados muito melhores. A Fernanda Salto Mendes está aqui fazendo uma pergunta, se com você já aconteceu algum acidente durante a festa e como contornou? Não, Fernanda, graças a Deus a gente nunca teve nenhum problema, nenhum acidente com relação a... Nem em festas e nem em outros trabalhos que a gente realiza, a gente nunca teve nenhum problema. Nenhum acidente. É lógico que a gente tem experiência, a gente tem todo o treinamento. Pode ser que alguma coisa que tenha acontecido com a gente relevou como normal, como rajadas de vento são normais. Certo. Passarinhos são normais. Passarinhos, acontece. Mas o passarinho já chegou a bater no equipamento? Não, porque o barulho dá uma assusta. Do mesmo jeito que você vai chegar perto de um passarinho e ele vai voar, é mais ou menos isso. A mesma coisa. Mas já aconteceu, por exemplo, de passarinhos interferindo na cena. Aí ele passa na frente. Ele passa na frente, acontece. A noiva tá lá no beijo, agora vai, passarinho. Exatamente. o que na verdade pode acontecer, e já aconteceu com a gente, por exemplo, é a questão de clima. É que a gente está tudo pronto. Verdade, né? Nuvem. Não, está tudo pronto, começou a garoar exatamente naquele momento. Aí não tem realmente o que fazer. O equipamento não é a prova d'água. O equipamento não é a prova d'água. Recolhe, guarda, espera parar de garoar, parar de chover e depois tenta fazer as cenas de outra maneira. Entendi. Então, por isso tem que tomar esse cuidado aí. E daí como é melhor a parte de fora? Porque daí o plano B dos casamentos ao ar livre seriam
aquelas coberturas transparentes. Daí também não tem como fazer. Também não tem como fazer. Porque é a mesma coisa, segue a regra do lugar aberto, é isso? Segue a regra do lugar aberto. Desculpa, é um equipamento que ele funciona via satélite. Então ele trabalha com pelo menos 15 satélites ao mesmo tempo. Chega a trabalhar com 17, 20 satélites ao mesmo tempo para se localizar. Então ele é um equipamento extremamente preciso. Quando você voa dentro de um local com telhado, seja ele de plástico transparente ou de telha... Isso pode interferir no... Na verdade, você perde toda essa localização. Entendi. De satélite. Daí você voa como voava-se antigamente, com os equipamentos antigos, você voa realmente na mão. E isso é complicado. E também quando você está voando dentro de um salão ou dentro de uma tenda, você vai estar em cima das pessoas. E isso não é legal. Entendi. Isso não é legal. Mesmo sem a tenda, mesmo completamente a céu aberto, não é legal você voar exatamente em cima das pessoas. É legal manter um ângulo que o equipamento esteja pro lado de fora, vamos falar assim. Legal. O Diogo Molina tá mandando um beijo, querido. Um beijão, um abraço, viu? Agora me fale mais uma coisa. Quais são as partes do casamento que você aconselha a filmar com o drone? Porque você falou assim, a gente não filma o tempo todo. Então, é entrada... Entrada da noiva, entrada dos padrinhos, saída da igreja e chegada dos convidados na festa. São cenas que não podem faltar. Certo. Dependendo do casamento, se o casamento for a céu aberto, for num local assim, a valsa é bem legal, A valsa a dança é legal bem filmar legal. de cima. O bolo, na hora do bolo, do brinde, é bem legal. Então você precisa saber um pouquinho com o cerimonialista também o que vai ter tanto no casamento, certo? Lógico. Você precisa ter um briefing desse casamento. É um trabalho em conjunto. Certo. E na hora da edição, porque o material vai ser editado pelo pessoal da filmagem. Como que vocês acordam isso? É trabalhado em parceria? É trabalhado em parceria com o pessoal da filmagem. A gente fornece o vídeo, as imagens brutas que a gente chama, né, em alta resolução, para o pessoal da filmagem, para fazer uma edição completa, e as fotos para os fotógrafos também, para daí na hora de fazer o álbum fazer tudo junto. Legal. Tem mais gente entrando aí. Simone Presoto, Maiara Salto. Pessoal, se tiver alguma pergunta, já pode ir fazendo também. E a Fernanda está perguntando qual a altura que o drone normalmente voa. Então, normalmente, não tem o normalmente, na verdade. O equipamento... A segurança. Não, o equipamento é um equipamento que ele chega até 500 metros de altura. Isso é muito alto. Mas daí dá para fazer umas imagens legais? Dá para fazer umas imagens legais, mas isso é lógico, a gente voa abaixo disso. Então, numa festa, por exemplo, 50 metros, 30 metros, a gente consegue fazer imagens muito boas. E tem zoom? Não tem. Não tem zoom. Não tem zoom. Na verdade, este equipamento, ele não tem zoom. Mas tem alguns com zoom. Alguns equipamentos com zoom. Ele vai mostrar aqui agora, diretor, você pode pegar nessa... Como que a gente pode ver? Eu tô com medo de pegar nesse negócio e quebrar, tá bom? Não, pode pegar, ele é um equipamento... Tá vendo? A câmera tá aqui. E daí, a partir daqui que a gente faz todo... E ele falou que é um negócio que solta, não sei, não entendi. Deixa eu como mostrar é. pra você. Ele é um equipamento com estabilizador, tá? Deixa eu ligar pra mostrar. É pra eu segurar? Não precisa. Ai, que bom. Ai, Jesus! Então, ele é um equipamento que, se você olhar a câmera, ela tá estabilizada. Você tá mexendo e ela tá ali. E ela tá parada. Certo. Então, isso é que dá aquilo que você falou, o efeito de cinema, vamos falar assim. Dá um efeito de Hollywood, gente. Se você quiser o casamento filmado parecendo Hollywood, aquelas coisas, as montanhas do Senhor dos Anéis e assim, é drone, gente. É um equipamento que, na verdade, ele tá completamente estabilizado. E é uma coisa que é uma novidade que foi levada para Sapucaí esse ano, né? Exatamente. Eu achei sensacional aquilo. Vocês viram, gente? A Escola Mocidade tinha um gênio da lâmpada no tapete, só que ele estava no chão e era uma pessoa. Daí entrava acho que era no carro alegórico e saía um drone com um boneco em cima e todo mundo ficou achando que era... Na verdade, só no dia seguinte que eles foram descobrir que era um drone, né? Porque à noite, com pouca iluminação, com um jogo de luzes, realmente dá essa impressão de que era uma pessoa que estava voando, porque foi feito em tamanho real. E até o pessoal que estava lá na Sapucaí ficou meio assim na hora, falou, mas é porque foi feito no formato que o cara entrou e já saiu, né? Exatamente. Uma outra escola de samba também do Rio de Janeiro,
também usou o drone como se fosse uma águia. Certo. No Isso mesmo- aí eu não vi. Como se fosse uma águia. Se não me engano, ela é de Niterói, uma escola de Certo. Niterói. Ela também usou essa tecnologia para fazer como se fosse uma águia voando na Porque Sapucaí. ele deve ser alguma coisa maior que isso, porque parecia um homem, mas ele tem uma resistência, então, para colocar coisa em cima? Depende do equipamento. Então, a gente tem N tipos de equipamento. A gente tem os equipamentos de cinema, que são extremamente grandes, levantam Pesados. câmeras, são pesados, levantam câmeras bem grandes. Esse sim, você questionou da quantidade de operadores. Esse sim, na verdade, você tem um piloto para o drone e um piloto para a câmera. Ah, tá. Então, você tem um piloto Eles só têm que para trabalhar em conjunto, Eles então. trabalham em parceria para poder fazer um bom trabalho. E a gente tem vários tipos de equipamento. Esses equipamentos que voaram na Sapucaí são os drones feitos com chassi de fibra de carbono. São drones exatamente para esse tipo de coisa. Eles não Entendi. possuem câmera, eles não Ah, possuem, entendi. eles não possuem alguns estabilizadores que, na verdade, restringem Foi só para dar uma estrutura mesmo e voar o negócio. só para dar uma estrutura e voar o negócio. Então, Exatamente. aquele drone da Sapucaí não tinha câmera. Não tinha câmera, ele é um equipamento diferente desse. Esse é um equipamento para fotografia. Então eu não consigo carregar nada nele, não consigo levantar nada nele porque ele é feito para isso. E essa câmerinha aí que dá conta de tudo. Essa câmerazinha ela é pequena, mas ela é potente. Ela é uma câmera que filma até em 4K. Ah, que legal. Então uma das coisas que a gente trabalha em parceria com o pessoal da filmagem é saber a resolução de que eles estão usando Para fazer junto daí. para fazer junto. Vamos explicar o que é 4K. O que é 4K? 4K ele é 4 vezes o Full HD. Então é uma tecnologia que está também recente, que as pessoas estão adquirindo agora, mas televisores. tá vendendo bastante televisão 4K já, né? Exatamente. Mas via de regra, o 4K é o seguinte, ele é 4 vezes o Full HD. Se você cortar ele em 4, fatiar ele em 4, um pedaço desse é um Full HD. Então você tem uma imagem muito maior com uma resolução melhor. Eu sou ótima de lógica. tô acompanhando tudo, mas tô fazendo de conta, mas tá bom. 4K, 4 vezes Full HD. Deu pra entender, então beleza. Então, a ideia é essa, é trabalhar em conjunto com o pessoal da fotografia, com o pessoal do vídeo, para que na hora de juntar tudo, não tenha nenhuma diferença. Tanto das imagens aéreas quanto das imagens de terra. E daí o pessoal da fotografia também consegue aproveitar o material aéreo? Consegue as fotografias aéreas? Você também trabalha nesse tipo de parceria aí? Também, nós disponibilizamos o material também. Então, quem contrata algum serviço para filmagem de drone tem a cobertura completa lá de cima. Tem a cobertura completa e os materiais vão se casar. Eles vão encaixar perfeitamente. E você faz mais aqui na região de Sorocaba mesmo. Já fez algum na praia? Não fizemos na praia ainda, mas a gente já fez várias imagens na praia, não fizemos casamentos. Já fizemos várias imagens na praia e praia é aquela coisa, né? Não tem como dar errado, né? É um cenário maravilhoso. Sim, e o pessoal também pode contratar o drone para fazer, ou, por exemplo, o making off do ensaio ou algumas fotos do ensaio, aquele ensaio que eles fazem antes do casamento. Pode contratar, nós trabalhamos também. Fica legal, será? Você já fez algum assim? Já fiz. Tanto de casamento como de grávidas, de aniversários. Então é uma tecnologia bastante usada nesse tipo de evento também. Então a gente tem na região vários locais que dão imagens belíssimas, como o Jardim Botânico, como a Fazenda Ipanema. Então a gente tem vários lugares que dão imagens. Que são os lugares que o pessoal mais vai para tirar foto mesmo, né? Exatamente. Daí fazer um ensaio, fazer um making, que nem você falou, um making off mesmo do trabalho. E algumas fotos próprias só com o drone mesmo, que também dá um resultado bem legal. Tem mais gente aqui mandando um abraço. Vanderlei, querido, um beijão, Vanderlei. Obrigada, muito legal o seu programa. Continue assim mesmo, parabéns, querido, um beijão. Deise Helena, a Belinha também entrou. O Fábio Espinosa também, gente. Então, muito obrigada aí por estarem acompanhando. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar, que o Gustavo está aqui para responder tudo. Me fale uma coisa. Então, basicamente, o tempo que é a parte... que é das partes ruins para filmar. Uma parte negativa para filmagem, que atrapalha a filmagem. O tempo é uma coisa bem crítica para se filmar. Além do tempo, tem alguma coisa? Aí a gente tem as restrições, na verdade, de local, né? Local. Então, o casamento vai ser numa igreja, vai ser num salão fechado, a gente restringe um pouco o leque de opções de cena que a gente consegue fazer, de opções de foto que a gente consegue fazer.
Mas mesmo assim dá para ter um resultado bem bacana. É o que você falou, a entrada, a saída, né? Exatamente, a chegada da noiva, a noiva saindo do carro, a noiva sendo arrumada para entrar, as portas da igreja abrindo. Então são imagens bem bacanas para ser capturadas de um ângulo diferente. E a iluminação não atrapalha? Porque tem alguns casamentos que tem aquelas iluminações laterais, a parte da decoração, da iluminação decorada mesmo. Isso daí, ele ajusta, a câmera tem esse ajuste de... A gente ajusta, a gente no voo a gente ajusta. Não precisa mais bater o branco, né? Eu sei que isso daí é uma coisa mais antiga. Não, mas isso existe, de bater o branco, de... Ai, gente, peraí que tem um mosquitinho aqui. Mas isso existe, de bater o branco, de tomar cuidado para a imagem não estourar. Ah, tem ainda? Tem. Ainda bate o branco? Sim, a gente olha, toma todo o cuidado. Como eu tô moderna. A gente toma todo o cuidado com isso, mas assim, a decoração em si e a iluminação, na verdade, ajuda. Porque o mesmo efeito que ela está dando ali no local, para decorar o local, ela vai sair, esse efeito vai sair na imagem e vai dar um resultado bacana. Então, daí, às vezes até valoriza um pouco mais a imagem, né? Com certeza, valoriza mais a imagem. E assim, porque quando filma de longe, dá para ver todo mundo que está trabalhando no evento também, né? É um cuidado que a gente toma para também não aparecer tanto o staff assim, né? Então a gente tenta... Tem como regular isso na hora de filmar. Porque, gente, não é simplesmente voar o brinquedo aqui e rodar, né, a câmera. Você tem toda uma... Você precisa ter esse olhar mais artístico para você conseguir? Exatamente. A gente tem... os bons profissionais têm curso de fotografia, tem curso de filmagem. É um equipamento de filmagem. Do mesmo jeito que um operador de câmera tem que ter um curso de fotografia para pegar um melhor enquadramento, a regulagem da câmera, fazer todos os ajustes para pegar uma boa cena. O operador de drone, ele faz isso e pilota o drone. Certo. Ele tem que ter esse cuidado. Por isso também, como eu te falei no começo, de contratar bons profissionais. A importância desse também do enquadramento é vista na hora de fazer o pré-voo, na hora de fazer o pré-evento. Você vai fazer um voo, vai fazer todo o seu plano de voo em cima daquilo, justamente para já pegar os melhores ângulos e não ter problema na hora da edição. E onde você fica? Você tem que ficar muito longe? Porque sempre que eu vejo um drone, eu fico assim, cadê a pessoa que está? Então, na verdade, numa festa, num evento, como a gente vai fazer voos mais próximos... A intenção é essa mesmo, né? A intenção é essa mesmo, é você ficar escondido. Ficar escondido, não aparecer, interferir o menos possível, mas a gente fica sempre do lado um pouquinho de fora, um pouquinho ao lado ali, mas a gente está sempre por perto. Por perto mesmo para acompanhar, né, a movimentação toda. E na hora que você falou, a gente não precisa filmar o tempo todo, mas quando você falou, ele fica voando sem filmar ou toda vez que filma você recolhe ele em certas horas, ele baixa de novo? Na verdade são controles separados, são funções separadas. Uma é o voo e o outro é a câmera. Então eu posso fazer um voo completo sem estar gravando ou sem estar fotografando. Na verdade ele vai estar... Eu vou estar vendo as imagens ao vivo em todo o tempo do voo dele na câmera, no monitor. Eu vou com o controle e com tem um monitorzinho para você olhar o que ele está fazendo? Exatamente, tem um monitor. Legal, igual a gente tem aqui. A gente tem um monitor aqui, ó. Vocês não estão vendo, mas a gente está com um monitor aqui. Exatamente, é a mesma coisa. E nesse monitor eu tenho toda a telemetria dele, a altura, nível de bateria, quantidade de fotos que eu já tirei. Inclusive, eu posso ver o que eu estou tirando naquele momento, entendeu? Tipo, eu quero ver se essa foto ficou boa, eu já aciono ali, vejo, ficou boa, não ficou, isso não perde o controle do que está acontecendo lá em cima. Não, isso o drone está voando e a gente está andando com ele, está fazendo as fotos. Certo. Ia fazer uma pergunta, fugiu. Ai, senhor. Aqui bloqueou o celular. Eu sei a senha do celular do diretor, só que mesmo assim eu não consigo. Bom, não consigo, diretor, mesmo assim, não adianta nada, sabe assim? E assim, qual foi o casamento assim que foi mais bonito, que você achou que você gostou muito do resultado? Teve alguma particularidade? Houve alguma coisa diferente que aconteceu? Na verdade, final do dia, na beira da represa, na beira de uma represa. Isso é... Em Tupararanga, não? Sim. Sério? Foi assim, perfeito. Porque foi bem final do dia, o sol se pondo, o
os convidados chegando, a Então celebração... foi um resultado que você gostou. Foi um resultado ótimo. Você ficou... Porque, conforme eu te falei, na verdade, além do local ser bom, a gente tem horários bons também. Então, final do dia, pôr do sol, é perfeito, os resultados não tem como dar errado, praticamente. Então, os casamentos mais indicados para uso de drone, ao ar livre, final do dia, no pôr do sol. O pôr do sol na cerimônia ou na festa? Na cerimônia. Na cerimônia? Na cerimônia. É porque também tem essa coisa do horário aí, né? É. Agora ele tá aqui com... Esse é um controle. Olha, esse é o controle que eu nunca Deixa eu soube... te mostrar. eu nunca soube brincar de videogame tão bem. Não, eu sei Mario Kart. Não pode fazer propaganda, mas eu sei do Mario Kart. Se você jogar no Super Nintendo. Daí você coloca... Então, você tem certeza que você vai dar na minha mão, né, o brinquedo? Não, fica tranquilo. Ó, e aqui você controla o quê? Ai, que medo de mexer. Um dos controles você controla a altitude e o outro você controla a direita e esquerda. E daí é por aplicativo no seu celular? Por aplicativo no celular, exatamente. Tô com medo de apertar o botão, o negócio começar a voar aqui, gente, agora. Não, tá tranquilo. Então, esse aqui, na verdade, eu estou colocando como exemplo como celular, que é possível voar com o celular. Mas a gente voa com um iPad para a gente ter uma visão um pouco maior. Ter uma... E não que caiba 2 celulares aqui, é só para regular, certo? Eu fecho e coloco um iPad aqui, fica uma tela maior. Já... Você prefere o quê? Celular ou iPad? O iPad. Você consegue enxergar bem melhor. Tem... Tem 2 anteninhas aqui. Isso. Pronto. O quê? Samira controlando um drone. Olha o perigo. Então tá bom. Então um controla a altura e o outro controla a câmera, é isso? Exatamente. Né? E como eu falei para você que são dois comandos Melhor diferentes, aqui é o controle do drone. Aqui é o controle do drone, você controla ele. Esses botões que tem aqui em volta são os botões de câmera. É com o botão do Mario Kart. São os controles de câmera, de foto e vídeo. Então a foto você tira em outro lugar. Eu tenho o controle do drone. Legal. O controle do drone, eu estou voando com o equipamento. E aqui eu tenho as regulagens de câmera, de deixar mais escuro, mais claro, tirar foto ou filmar. E você falou que esses são uns, os controles tem outros? Não, eu falo... Esse é o controle desse equipamento? Esse é o controle desse equipamento. Okay. Então, cada tipo de equipamento tem um controle diferente, até aqueles maiores que eu te falei, que trabalham com 2 controles. Legal. E daí, se ele pede alguma atitude, alguma coisa, dá para você controlar aqui? Eu tenho o controle total dele, de aonde ele está. Não precisa colocar no piloto automático, daí na hora salvar? Ele tem essa função de piloto automático. Ele tem, então... Aconteceu algum problema, alguma coisa, ele vai parar e ele vai fazer os comandos que estão programados do piloto automático dele, para retornar para onde ele decolou e não cair, não ter nenhum acidente, não ter nada. Agora, da mesma forma que você falou sobre o resultado legal que foi no pôr do sol, teve algum resultado que você achou que poderia ter ficado melhor, mas não ficou por condições adversas que a gente não tem como... Quando os noivos saem da igreja, geralmente eles param para fazer algumas fotos e tudo mais. E as fotos foram feitas numa praça com muitas árvores, muito fechado. Entendi. Então, eu praticamente não participei. Entendi. Então, É como se tivesse uma cobertura em cima, né? Cobertura de árvore. Exatamente. Então, nesse caso, a gente fez só as imagens de entrada da igreja, saída da igreja e depois a chegada dos noivos na festa. Todo esse ensaio que é feito entre a festa entre a cerimônia e a festa acabou não ocorrendo. Tem mais gente entrando aí. A Claudinha Negre. Claudinha, beijão, querida. Claudinha da Classe Decora, que também é nossa parceira aqui com essa cortina linda. Um beijão. A Carol Quinho entrou. Quem está entrando agora está tocando o celular. Desculpa, gente, acabei de desligar na cara da pessoa, porque agora não vai dar para atender. Mas quem entrou agora, a gente está falando sobre o uso de drone nos casamentos. Quem está aqui do meu lado, o Gustavo Souza, ele está falando também que o melhor jeito de se aproveitar mais as imagens de um drone são em casamentos abertos e ao ar livre, mas quando é fechado também dá para usar, que é na entrada e saída de noivo e algumas situações assim, desse jeito. Tem alguma outra situação que você já... A pessoa está insistindo, tá? Depois você liga lá para ela, tá? Tem alguma outra situação que você fez a primeira vez, que você achava que não dá para usar drone, mas você viu que deu para usar? Tem. Era uma chácara, era na verdade um aniversário, numa chácara, um aniversário de casamento. Aniversário de 30 anos de casado. Entendi.
A gente fez numa chácara. A gente fez numa chácara e eu falei, não vai dar um resultado bacana, porque é uma chácara pequena e tal, mas a gente conseguiu direcionar e fazer algumas imagens bem bacanas com um resultado muito bom. Era uma chácara mais fechada, alguma coisa Era uma nesse chácara sentido? mais fechada, uma chácara menorzinha, mas deu um efeito bem legal. Então você tem que fazer esse estudo do local antes, então. Antes do dia, você costuma ir? Na verdade, depende muito. No caso de casamentos, mesmo a gente faz uma pré-reunião, uma reunião com o pessoal de filmagem, com o pessoal de fotografia, para alinhar com eles, até para pegar algumas ideias do que eles estão pensando em fazer, da linha criativa que eles estão tendo para o casamento, para fazer a filmagem do casamento e tentar auxiliar isso o máximo possível. Legal. O drone é uma ferramenta a mais para os fotógrafos e videomakers e não um concorrente, né? A gente é uma ferramenta para eles. É então, legal a ideia deixar isso claro, porque o uso do drone não exclui toda a outra cobertura. Então, é um plus, né? Exato. É uma coisinha a mais aí para deixar o registro do seu casamento, daquele momento único, melhor ainda com cara de Hollywood, né, Gustavo? Com certeza. Ah, legal. Legal. Bom, gente, a gente vai parando por aqui. O programa Dicas de Ouro. Daí eu queria saber com o Gustavo, quem quiser conhecer como que ficam essas imagens, você tem algum canal no YouTube ou algum Facebook que você tem algumas imagens para o pessoal conhecer como que fica? Tenho sim. É o facebook.com/Kite Air Picture. Tá fácil? Tá fácil. Depois você deixa nos comentários também para o pessoal. Nos Kite com K ou não? Kite com K, kite de pipa. Certo. Kite Air Picture. Gente, Air Picture, tá? Quem sabe inglês aí já matou. Então, kite... Então, por causa da pipa mesmo? Por causa de uma pipa mesmo, né? né? Legal. Da simplicidade de uma pipa, a gente tenta trazer isso pro trabalho. Fazer isso da maneira mais simples possível para ter um resultado bacana. Legal, Gustavo. Muito obrigada pela sua participação, por explicar aí como que funciona essa tecnologia do uso do drone no casamento. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Samira. Se precisar, estamos às ordens. Obrigada, muito obrigada mesmo. E, gente, não perca, a semana que vem, quinta-feira, antes de adiantar, eu queria agradecer também os nossos parceiros, né, que hoje a gente deixou para agradecer no final. O escritório Renato Souza Arquitetura, que fez o projeto do nosso cenário. O pessoal da classe Decora também, a Liliana lá do Cinema Decor, que nos disponibilizou o mobiliário também, e o pessoal da Luminária, que se ilustre lindo, que eu adoro. Gente, muito obrigada pela parceria. Eu espero vocês aqui quinta-feira que vem, às 8 horas da noite. Eu sou a Samira Galli, esse daqui é o Dicas de Ouro. Eu espero você. Até lá.